Olá, queridos, boa noite, paz seja convosco, glória a Deus por mais um dia da nossa campanha, 31º dia da nossa campanha, amém? E até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. Nós vamos então para o 31º dia hoje, e o tema de hoje é o milagre de ouvir a voz certa, o milagre de ouvir a voz certa, amém? O milagre de ouvir a voz certa. Vou pedir para você, já compartilha aí esse link para mais pessoas, envia aí nos grupos aí que você faz parte, em nome de Jesus, amém? Vamos compartilhar, semear a palavra de Deus, porque é importante, através, às vezes, quando eu e você enviamos um link, pode edificar a vida de uma outra pessoa, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e eu sei que ela é semente para o nosso interior, amém? Ela não volta vazia, e ela vai entrando dentro do nosso interior, vai trazendo cura, libertação, transformação, vai trazendo vida, amém? Então compartilha aí para mais pessoas este link, para que a gente possamos aí estar juntos, continuando a buscar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus para esse tema, está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu, dizendo aqui Jesus, eu as conheço, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, nos abençoa. Abençoa cada vida, Senhor, que aqui está, cada família representada. Que a Tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, ministra aos nossos corações conforme o Teu querer. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós paralisamos e ordenamos que saia em nome de Jesus. Declaramos agora caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Por isso, ministra aos nossos corações conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode colocar aí, amém? Assim seja, amém? Glória a Deus. Queridos, olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós vivemos aí um tempo, que muitas vozes, às vezes quer ocupar o nosso interior, né? Às vezes muitas vozes ela vem querer ocupar, às vezes é o medo, às vezes é a ansiedade, às vezes é a dúvida. Muitas vozes, muitas vezes, quer ocupar o nosso interior. E nós vemos aqui esta palavra dizendo, o Senhor Jesus Cristo dizendo na primeira parte que as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz. E eu fico pensando, para você ouvir uma voz, para que eu e você possa ouvir uma voz, mediante a tantas outras vozes, requer muitas vezes intimidade. Por exemplo, se você tem um grau de parentesco, às vezes a sua esposa, às vezes a sua filha, né? Às vezes uma pessoa próxima, ou uma pessoa conhecida, um amigo seu, às vezes está vários barulhos acontecendo, mas de repente aquela pessoa grita, e o nível de intimidade que você tem, você consegue discernir a voz, fala, poxa, é tal pessoa que está me chamando. Por quê? Porque é a intimidade, né? É a intimidade. E com certeza, essa parte de intimidade, que eu e você vivemos com o Senhor, ela nos capacita em ouvir a voz dEle. Então, nesta noite, cabe uma reflexão para mim e para você. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor?
Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque, gente, de verdade, a voz do Senhor, ela traz clareza. A voz do Senhor, ela traz paz ao seu coração. A voz do Senhor, ela vivifica o seu interior. A Bíblia vai dizer de uns discípulos no caminho de Emaús. Você conhece essa passagem, essa história bíblica, que aqueles discípulos, depois da morte de Jesus, ele então pega este caminho e, andando ali neste caminho, o Senhor Jesus se achega a eles e começa então a conversar com eles. E o medo, o pavor, a frustração fez com que a voz do Senhor, aquilo que o Senhor já tinha ministrado ao coração de cada um deles, ficasse esquecido, amordecido dentro do coração de cada um deles. O Senhor caminhando e falando com eles, e os olhos deles como fechados, não conseguia enxergar que era o próprio Jesus que estava caminhando com eles, que era o próprio Jesus que estava andando com ele. Enquanto o Senhor Jesus caminhava com eles, falando, explicando ali as Escrituras, a Bíblia vai dizer que chegou um certo ponto que eles chegaram e ia passar ali a noite. O Senhor Jesus Cristo fez que ia adiante, e eles pedindo ao Senhor Jesus que ficasse com eles. Então eles se assentaram à mesa, e na hora que o Senhor Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Os olhos deles foram abertos, eles reconheceram que era Jesus, e eles disseram: olha, eu vi que tinha algo diferente, porque no caminho, enquanto ele falava, algo ardia dentro dos nossos corações, algo queimava aqui dentro dos nossos corações. Querido, a voz do Senhor, ela te vivifica. A voz do Senhor, ela começa a queimar o seu coração. A voz do Senhor, ela começa a te trazer paz. Por isso que eu e você precisamos dessa intimidade de buscar ao Senhor. Porque quando eu e você buscamos ao Senhor, o Senhor, ele não mudou, ele continua falando ao meio ao seu coração. O Senhor continua se revelando ao meio do seu coração. E muitas vezes é nesse nível de intimidade, é nesse nível de você ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É aí que o Senhor muitas vezes vai te dar direção. É aí que o Senhor muitas vezes vai te mostrar caminhos a ser percorrido. Eu me lembro muito bem que um tempo que eu trabalhei em uma metalúrgica, eu recebi uma promoção de emprego lá para liderar um setor. E de verdade, gente, às vezes a gente recebe uma promoção e acha que as coisas vai ser fácil, mas às vezes quando você sobe um nível a mais, de repente em uma promoção ou em qualquer outro ambiente que você vai subindo níveis, às vezes você vai se deparar com coisas mais difíceis, até que o Senhor te capacite, até que venha a habilidade, a sabedoria para administrar, para realizar, para fazer acontecer. E eu me recordo que isso aconteceu comigo naquela época. Era algo novo para mim, havia muita dificuldade. Mas eu quero dizer, quando você tem um nível de intimidade com Deus, quando você busca a Deus, aleluia, se prepara, que os teus ouvidos possam se tornar sensíveis, os nossos ouvidos possam se tornar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque Ele ministra aos nossos corações. Eu me lembro muito bem que eu clamava ao Senhor pedindo por sabedoria, pedindo por inteligência, e Deus, Ele se revela, querido. Por isso que eu estou dizendo, às vezes é nessa intimidade, é nesse momento com Deus que Deus vai começar a mostrar, que Deus muitas vezes vai tirar as escamas dos nossos olhos, que Deus vai calar muitas vozes interior dentro do nosso coração, na nossa mente.
E a gente vai começar a compreender, a ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, aquilo que o Senhor tem de direção para mudar áreas da sua vida, para que o milagre de Deus aconteça. Por isso, em nome de Jesus Cristo, fique atento, fique atento. Atento como? Atento em pedir a Deus, em pedir a Jesus, ao Espírito Santo, que possa liberar em nome de Jesus sobre a sua vida a sensibilidade para ouvir a sua voz, para ouvir a sua voz, para obedecer Ele, porque o Senhor realiza milagres, o Senhor continua falando. E eu quero te dizer uma coisa: quando você escuta a voz de Deus, esteja pronto para obedecer. Quando você escuta a voz de Deus, você saiba de uma coisa, que Deus não vai te deixar em dúvida. Deus não vai colocar dúvida no seu coração quando for para você tomar uma decisão. Deus, pelo contrário, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento. Por isso, esteja perto de Deus, não se afaste de Deus. Quando nós se afastamos de Deus, quando nós muitas vezes queremos deixar de ouvir a Deus, a gente muitas vezes pode cair na mesma condição que um dia Eva caiu, Adão caiu, que veio outra voz que não era de Deus e começou a colocar dúvida no seu coração e fez então eles pecar, se afastar da presença de Deus, se afastar daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Que em nome de Jesus Cristo o meu e os seus ouvidos esteja sensível, que eu e você determina no nosso coração e a cada dia se achegar mais a Deus, porque como a palavra de Deus diz: se achegai-vos pois a Deus, e Ele vai se achegar a você. Se achega a Deus com intimidade, buscando conhecimento, aleluia, se tornando sensível em ouvir a voz de Deus, porque quando nós formos tomarmos decisões, nós saberemos tomar decisões corretas, com a sabedoria de Deus, com a inteligência de Deus, com a graça de Deus, com a unção de Deus, ouvindo a voz e a direção do Senhor. Que eu e você não venha querer estabelecer pelo nosso próprio entendimento, tomar as decisões pelo nosso próprio entendimento. Não, que eu e você venha buscar o Senhor, que eu e você venha ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai te direcionar na direção correta. O Senhor vai te mostrar o caminho correto para você perseguir, para você prosseguir, para você alcançar o seu milagre, para você receber o seu milagre. Por isso, em nome de Jesus Cristo, estejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a obedecer, a caminhar na direção, porque quando nós estamos na direção, quando nós ouvimos a voz do Senhor, aleluia, Ele nos protege. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós andamos essa voz em obediência, aleluia, Ele derrama essa sensibilidade dentro dos nossos corações, do nosso entendimento. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida, mas não deixa o tempo com Deus, não deixa de estar na presença dEle, não deixa em buscar a direção dEle. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E é isso que vai fazer a diferença. Eu e você muitas vezes entrar em jejum, dizendo: Senhor, me torna sensível a ouvir a Tua voz. Senhor, me torna sensível em ouvir a Sua voz, entender aquilo que o Senhor quer, qual que é a sua direção. E saiba de uma coisa: quando você começar a determinar essas coisas, foi assim comigo naquele tempo que eu estava naquela empresa. O Senhor começou a liberar direção, o Senhor começou a derramar sabedoria, o Senhor começou a dar graça, aleluia, as coisas começaram a ser transformadas, milagres de Deus começou a acontecer naquele lugar, aleluia. E vai ser assim na sua vida, vai ser assim na sua vida em nome de Jesus Cristo. Por isso, escuta a voz de Deus, obedeça a voz do Senhor, busque esta intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai se revelar a você, Ele vai dar direção a você, Ele vai dar sabedoria. Talvez você esteja enfrentando um problema no casamento, busca a Deus, fala: Senhor, o que a sua palavra diz acerca do meu casamento?
Busque a Deus e Ele vai falar ao seu coração o que fazer. Talvez seja num relacionamento com os seus filhos, Ele vai te dar direção o que fazer. Talvez seja na sua empresa, o Senhor vai te mostrar o que fazer. Por isso busque a Deus. Busque intimidade com Deus, busque ouvir a voz de Deus. E eu sei que o Senhor vai se revelar a você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, há um milagre, Senhor, de ouvir a voz certa. Há um milagre, Senhor, há um milagre quando nós ouvimos a Tua voz, quando nós ouvimos esta voz e obedecemos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, por isso eu quero declarar aqui, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, ouvidos espirituais sendo abertos, Senhor, havendo a sensibilidade para ouvir a Tua voz. Sim, Senhor, que o Senhor possa silenciar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, todas as outras vozes que não vêm de Ti. Senhor, nós repreendemos e colocamos por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a voz do medo. Senhor, nós colocamos por terra nesta noite em nome de Jesus, porque o amor do Senhor lança fora todo medo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos, Pai, toda ansiedade, a voz da ansiedade caindo por terra, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu, Senhor, tenho cuidado de vós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos torna sensíveis em ouvir a Sua voz, em obedecer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos leva a um grau de intimidade. Sim, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos avançar, para que nós possamos, Senhor, caminhar não no nosso próprio entendimento, com as nossas forças, não, mas na direção do Senhor, para as nossas vidas. Senhor, por isso eu te peço, ministra ao coração do teu filho, da sua filha, durante este dia, durante esta noite, trazendo a direção, mostrando o caminho. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dando sabedoria para tomar a decisão certa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que através desta noite, Senhor, vai ministrar o coração do teu filho, o Senhor vai falar o coração da tua filha. Sim, Senhor, e vai dar direção a ele, para que milagres começam a acontecer na vida deles, para que milagres começam a acontecer. Eu declaro, Senhor, um rompimento de toda barreira, sim, Senhor, de toda surdez espiritual caindo por terra em nome de Jesus. Que haja sensibilidade, que haja entendimento, sim, Senhor, e através desse entendimento que haja ação, execução e a manifestação do teu poder e da sua glória sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu declaro nesta noite, é isso que nós ligamos aqui na terra, é isso que nós profetizamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, guardar, te dar direção, sabedoria, e busque ao Senhor, porque o Senhor vai ministrar o seu coração. O Senhor vai liberar uma palavra rema, uma palavra específica para você, e você vai viver o milagre de Deus na sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.